Olá pessoal, tudo bom? Todo final de semana a gente faz aqui uma análise dos índices de consumo, índice de imobiliário, índice do setor financeiro, índice do setor de boas empresas que pagam bons dividendos, índice do setor industrial, e a gente vê como é que está a economia como um todo, né? Para essa semana a gente vai analisar, como sempre, estes setores, só que a gente vai abrir o olho aqui do pessoal, né, quem acompanha, sobre algumas movimentações que estão ocorrendo aqui. Como exemplo, o índice de consumo vinha em alta, ou seja, que este índice de consumo aqui cada candle desse equivale a uma semana de negociação das empresas que fazem parte do setor de consumo da Bolsa Brasileira. Então a gente tem aqui 3 semanas consecutivas de queda e a gente está perdendo esse último fundo aqui. Ou seja, isso é uma sinalização bastante negativa para o setor como um todo. Então, aquelas pessoas que se encontram ainda posicionadas no setor de consumo, né, a gente pode até ter um repique aqui para os próximos dias. E se a gente repicar, a gente pode subir ainda nesse setor. Se a gente voltar a subir, né, nos próximos dias, até próximo aqui essa região de 2.365 pontos, ou seja, a gente pode fazer um repique ainda, mas a tendência, o viés é bastante negativo para o setor de consumo. Então, para as pessoas que estão posicionadas aqui no setor de consumo, vale a pena dar uma observada. A economia como um todo está sentindo o reflexo da alta da inflação e da alta do dólar. A alta do dólar faz com que a inflação aumente, porque os produtos, as matérias-primas, ficam mais caras para se produzir, acaba que o produtor, o empresário vai repassar para o consumidor. A China também está se desaquecendo. Os Estados Unidos talvez dê início a um ciclo de início de aperto monetário, né? Um início de aumento das taxas de juros, e isso vai fazer com que o Brasil, que já tem os problemas aí devidos de infraestrutura e de gasto, né, público acima do que a maioria dos economistas acham que sejam aceitáveis, né? Vai fazer com que o Brasil sofra as consequências também, né, linhas gerais aí dessas movimentações externas. Independente do que eu acho, do que você acha, o importante é que o mercado acha. E o que o mercado acha é esse aqui, ó, setor industrial, 3 semanas seguidas de queda, perdendo o último fundo e fazendo aqui um pivô de baixa no gráfico semanal, setor das empresas industriais. Então, outro setor que está bastante fraco, setor de indústria, e a gente ingressa na tendência de baixa. Enquanto a gente não romper esse último topo aqui, a tendência é de baixa, pode até ser que haja aqui uma lateralização, mas eu acho isso um pouco difícil, né? As quedas têm sido muito fortes. Nos próximos dias a gente pode lateralizar, mas a tendência é de baixa no setor de indústrias também, né? Bastante negativa essa notícia. O setor bancário, a Tetur Brutos, também caiu 4,44% essa semana, perdendo aqui até esse último fundo. A gente tinha esse último topo, dois topos aqui, que era região de resistências, que se transformaram em região de suporte, e agora a gente perde essa região. Inclusive, a gente está perdendo aqui essas mínimas aqui, né? Em fechamento aqui. Então, a gente está perdendo e ingressando aqui numa situação bastante negativa para o setor financeiro também. Setor imobiliário também perdendo muito na bolsa essa semana, e a gente continua aqui com o viés baixista. O setor imobiliário trabalhando aqui acima aqui desse último fundo, e pode ter um repique para os próximos dias, mas o setor também está numa tendência de baixa. Quem investe em fundo de ações vai ver aqui que o índice de dividendos também entrou na tendência de baixa, caiu 3,12% essa semana, e agora o suporte mais forte fica aqui nesse último fundo, que é o fundo de maio de 2012. Então, perdendo esse último fundo, a gente abre espaço para quem trabalha com simetria, né? Uma simetria bastante negativa até esse último fundo aqui. Eu não trabalho com simetria, mas a tendência é de baixa também nas empresas pagadoras de dividendos. As empresas pagadoras de dividendos se encontram aqui empresas do setor com consumo, setor industrial e o setor elétrico. Por falar em setor elétrico, a tendência também voltou aqui a ser uma tendência de baixa, com uma queda de 3,99%. A gente se encontra aqui abaixo desse último fundo, se encontra em cima desse reta de suporte aqui, desse último fundo.
E se eu for olhar o gráfico semanal, eu vou ver que se a ação perder essa região aqui, a gente tem tudo para buscar aqui os 19.594 pontos. Uma queda aí para o setor de aproximadamente, a partir de agora, de mais de 25%. Então, o setor elétrico vale a pena dar uma observada, pode cair muito mais aí no médio prazo. A bolsa como um todo está numa situação aqui de início de crise, se já não estiver vivendo uma crise, e quem quer operar vendido comece a aprender ou então comece a pensar nessa posição, ou se quiser ficar de fora da bolsa, né, também pode ficar de fora da bolsa esperando lá o mês de outubro, onde a gente deve ter um fundo importante para o mercado nesse ano. É isso aí, pessoal. Qualquer informação, qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo do vídeo e a gente está aí para responder. Foi um prazer, até a próxima semana.